Vamos lá, Levítico 23. A partir do 34, ele vai trazer... Eu comecei a ler só um pedacinho no domingo passado e eu quero ler todo o texto com vocês agora. 4. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Comecem a celebrar a festa das cabanas no 15º dia do 7º mês. Essa festa, em homenagem ao Senhor, durará 7 dias. O primeiro dia da festa será declarado reunião sagrada, na qual não farão nenhum trabalho habitual. Durante 7 dias, vocês apresentarão ofertas especiais para o Senhor. No 8º dia, haverá outra reunião sagrada na qual apresentarão ofertas especiais para o Senhor. Será uma ocasião solene e ninguém fará nenhum trabalho habitual. Essas são as festas que o Senhor estabeleceu. Celebrem-nas a cada ano como reuniões sagradas, apresentando para o Senhor, no dia apropriado, as ofertas especiais de sacrifícios queimados, ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas. Celebrem-nas além dos sábados habituais do Senhor e apresentem as ofertas além das ofertas pessoais que vocês trazem no cumprimento de votos e nas ofertas voluntárias para o Senhor. Então, além daquilo que vocês fazem todo mês ou toda semana, além daquilo que vocês veem como voto, celebrem a festa dos tabernáculos, trazendo a oferta voluntária de vocês. Lembrem-se de que esta festa de 7 dias em homenagem ao Senhor, a festa das cabanas, começa no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido tudo que a terra produziu. Eles ofereciam as primícias antes de lançar mão de qualquer parte da colheita. Eles agradeciam a Deus pela colheita, mas antes de vender, antes de consumir, antes de negociar, eles pegavam essas primícias e traziam em tabernáculos. No primeiro dia, versículo 40. Recolham galhos das mais belas árvores, folhagens de palmeiras, ramos de árvores verdejantes e de salgueiros que crescem junto aos riachos. Esses são os salgueiros chorão. Celebrem com alegria diante do Senhor, seu Deus, por 7 dias. Comemorem essa festa em homenagem ao Senhor por 7 dias a cada ano. Esta é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida no 7º mês, de geração em geração. Durante 7 dias morarão ao ar livre, em pequenas cabanas. Todos os israelitas de nascimento morarão em cabanas. Desse modo, lembrarão cada nova geração de israelita que eu fiz seus antepassados morarem em cabanas quando os libertei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Então a gente viu aqui algumas coisas específicas falando sobre a festa das cabanas. Uma delas, eu tentei reproduzir isso aqui, ó. As folhagens, eu vou falar amanhã sobre as 4 espécies. Só vou mostrar para vocês hoje, amanhã eu trago elas novamente. Os judeus, Deus manda aqui no versículo 40, separar. Não são essas folhagens, quero deixar bem claro. Mas são semelhantes a isso. Aqui eu tenho representado o salgueiro chorão, ele fica pendendo mesmo. Aqui seria uma palmeira, que é um ramo de tamareira. Ela lembra uma espada, porque ela é comprida, né? Reta, chata. E aqui o da murta. E eles carregam junto, no último dia da festa, todos os dias eles têm que andar com isso aqui numa mão e isso aqui na outra. E na hora da celebração, da libação das águas, eles juntam isso aqui com as 2 mãos. Então, isso aqui é o lulav, tá? É um dos símbolos da festa das cabanas, dos tabernáculos. Então, amanhã a gente vai falar especificamente sobre o lulav, sobre cada uma dessas espécies, o simbolismo delas, é bem bacana. Enfim, cabanas aqui, a gente viu... Cabanas, tabernáculos. A gente viu nesse texto de Levítico que era para lembrar do tempo em que Deus sustentava o povo no deserto. E o povo até hoje, né, os judeus, muitos judeus até hoje, fazem cabanas para si. Ou cabanas nos seus terraços, cabanas nas varandas, né? Em Israel é comum você ver cabanas do lado de fora.
E eles já vendem até kits pré-moldados. Existe em Israel, você compra kits prontos. Em Israel, nos Estados Unidos, onde tem uma comunidade judaica grande. Não sei em São Paulo, de repente pode até ter. Mas kits que você compra já com a armação para você colocar os panos em volta e no teto, no telhado, você coloca ali, né, as folhagens. Porque a folhagem, ela é muito frágil. Um vento, uma chuva, né, leva embora. E é exatamente essa fragilidade que ele quer traduzir. Nós somos frágeis. E se não for o Senhor para cuidar de nós, para nos sustentar, para nos proteger, é exatamente isso que as cabanas, nesse período, simboliza para o povo de Deus. Que a nossa dependência do Senhor, ela tem que ser total e irrestrita, porque a gente não tem como confiar no nosso braço forte. A cabana, ela não protege de um animal. Qualquer animal consegue, né, romper uma cabana frágil dessa. Ela não protege do vento, de uma chuva. Nada disso. Somente o Senhor. Então, lembra a provisão do Senhor. Por isso que nós estamos com uma mesa tão farta, porque simboliza prosperidade. A prosperidade do Senhor através de uma colheita farta. Então, nesse momento, nós cristãos, porque é uma festa do Senhor, devemos clamar ao Senhor pela prosperidade dele para o próximo período, né, para o próximo ano, para as próximas estações. E é uma festa da alegria. Essa festa da alegria, ela se chama Simchat Torá e ela é comemorada na sequência de tabernáculos, fazendo parte da comemoração de tabernáculos. E o Simchat Torá, ele é comemorado no 8º dia. Então você vai celebrar a festa das cabanas por 7 dias e no dia seguinte, no 8º dia, o Simchat Torá, que é a alegria do Senhor, né? A festa da alegria. E Jesus é a nossa alegria. E eu queria dividir com vocês uma festa da alegria que se misturou com choro, mas que foi vista como um avivamento. Está lá em Neemias, capítulo 8. Neemias 8. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias, capítulo 8. Mostra, nessa época aí, o povo estava voltando para Jerusalém. Esdras e Neemias, né, na reconstrução dos muros, Esdras na reconstrução do templo, trazendo novamente a adoração ao Senhor. E nesse momento de Esdras 8, é quando Esdras, ele abre o livro da lei e começa a ler Deuteronômio. E ali em Deuteronômio 31, 10 a 12, ele descobre que ele tinha que comemorar a festa dos tabernáculos. E ele lê na festa dos tabernáculos todo o livro de Deuteronômio. De 7 em 7 anos ele descobre que Moisés ordenou que fosse lido todo o livro de Deuteronômio de 7 em 7 anos. Na época, por ocasião da festa dos tabernáculos. E é feito isso até o dia de hoje. E aí, lendo o livro, o povo ficou em pé ali, diante do templo, o dia inteiro, escutando a leitura. O povo estava sedento. Você imagina tantos anos de cativeiro babilônico, sem escutar porções da palavra de Deus, sem escutar a leitura, sem ter acesso a um sacerdote. E, de repente, Deus manda uma pessoa para reconstruir os muros, outra pessoa para reconstruir o templo, e essa pessoa ainda traz a restauração da adoração ao Senhor, e as pessoas estavam sedentas. E eles ficaram ali o dia inteiro. E no versículo 9 de Neemias 8 fala o seguinte: e Neemias, que era o governador e sacerdote,
que era governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então, não lamenteis e nem choreis, porque o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Eu lembro que uma vez a gente estava ministrando sobre esse dia de choro, em que os jovens choravam de alegria e os velhos choravam de tristeza, porque olhavam o templo e falavam: gente, isso aqui não é o templo, né? Não tem a glória do templo passado. E os jovens de repente olhavam e falavam assim: uau, esse é o templo, né? E porque eles eram cativos, nasceram em cativeiro. Mas aí eles fizeram o povo parar o choro, né? Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: ide e comei gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Existem algumas celebrações em que o Senhor pede jejum. Pouco tempo antes desse período, né, foi o dia em que é o dia do perdão, onde todos jejuamos, né? As pessoas, né, os cristãos são chamados, convocados ao jejum. Tem algumas festas em que você tem o jejum programado, mas na festa de tabernáculos, por ser uma festa de alegria, não é jejum que nós temos que fazer. É isso aqui, ó, é a comunhão. Vá, coma das doçuras, coma das gorduras, divida com quem não tem, celebre com alegria, não com choro. Não se entristeçam, se alegrem. E aquele dia foi um dia marcado para o povo. Foi um dia de alegria. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Alguns ali tinham talvez motivos pessoais e emocionais para chorar. Talvez a glória daquela casa, à vista deles, não se comparava àquela anterior. E eles choravam com saudade do tempo em que eles desperdiçaram a glória que havia naquele primeiro templo. Porque foi um desperdício. Eles foram para a Babilônia porque abandonaram o Senhor, porque foram atrás de outros deuses. Mas agora, mesmo depois da restauração, eles olhando ali aquele templo sendo reerguido, a restauração da adoração ao Senhor, Esdras pede ao povo: não chore, não lamente, se alegre, porque esse é um dia para se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós comemoramos algumas festas. No entanto, tudo que nós fazemos, tudo que nós comemoramos, está voltado para Jesus. Porque Jesus é o centro de todas as coisas. Não são as tradições judaicas que são o centro. Não são elas que são mais importantes. Tudo que nós fazemos e comemoramos está centrado na palavra de Deus, tendo Jesus, Yeshua, o Messias, como centro daquilo que nós cremos e o centro da nossa alegria. Na Páscoa, nós comemoramos a morte e ressurreição de Jesus. Em Pentecoste, nós comemoramos o derramar do Espírito Santo, que Ele mandou. Ele falou: vou subir para que o Consolador venha. Então Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Então Jesus foi para que Ele pudesse vir. E em tabernáculos nós comemoramos o nascimento do Messias. Aí você fala: uau, pastora, como é que você pode falar isso? Então eu queria dividir com vocês alguns textos para que a gente possa embasar o porquê Jesus nasceu por época de tabernáculos e por que setembro, outubro é Natal. Setembro, outubro eu digo porque o calendário judaico é um calendário lunar, né? Não é um calendário de 30 ou 31 dias como o nosso.
vai de acordo com quantidade, né, contagem de luas. Por isso que às vezes, tanto a Páscoa, quanto o Pentecostes, quanto o Tabernáculos, varia de semana para semana os dias. Por isso o carnaval varia. Por isso o carnaval varia. E por isso lá atrás, no ano 300, né, a Igreja Católica não queria ficar na mão dos judeus. E aí mudou todo o calendário, né, e refez a contagem das datas, uniu ali, né, fez o sincretismo religioso para poder tomar a rédea das situações, porque Constantino não queria depender de um calendário lunar dos judeus. Então vamos lá abrir 1 João 1,14. 1 João 1,14 tem uma palavrinha aí. Eu tenho uma Bíblia aqui em casa, que é a Bíblia textual, tá? Essa Bíblia, ela é de acordo com alguns escritos maçoréticos e bababá, tem lá toda as fontes, né, da tradução dessa Bíblia, e ela se propõe a não ser traduzida a partir dos escritos em inglês, né, nem da King James, nem do João Ferreira de Almeida, na tradução das traduções de língua inglesa, mas dos escritos originais. E tem uma palavra nesse texto de João 1,14 que foi traduzida de uma forma diferente. E o Logos, ou o Verbo, que é Jesus, se fez carne. E, na maioria, todas as Bíblias de vocês, está com a palavra. Está o quê? Viveu entre nós ou habitou entre nós. Nessa Bíblia textual está a tradução exata do hebraico, que é tabernaculou entre nós. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Tabernacular aqui é habitar. Mas concorda que se eu falar para você habitar, você não vai pensar em tabernacular? Se eu falo Jesus tabernaculou entre nós, você vai entender que eu estou querendo dizer que ele tabernaculou entre nós. Inclusive, o título da mensagem de hoje é Deus habitando no meio do seu povo, que foi exatamente aquilo que Deus quis fazer desde lá do deserto, quando ele falou para Moisés: faça uma tenda para mim no meio do povo, porque eu quero habitar no meio do povo. E Deus passou o tempo todo querendo habitar no nosso meio, até que Jesus veio tabernacular conosco. Porque a ideia principal de Deus não era habitar no meio do povo, era habitar em nós. Isso é o tabernacular conosco. Jesus, desde o início, lá atrás, na fundação dos tempos, quando o pecado entrou, Deus já planejou, plano perfeito de Deus, esse momento em que Jesus viria para tabernacular entre nós. E essa é uma das passagens. Mas para te mostrar essa data, eu queria ler com você Lucas 1, versículo 5. Lucas 1. Deixa eu abrir aqui. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa, Isabel, também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinha filhos, pois Isabel era estéril. Certo dia, versículo 8. Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Tá, daqui para frente a gente sabe qual é a história. Então a gente está falando de um sacerdote que foi sorteado, ele era do grupo de Abias, e ele foi sorteado para servir ao Senhor no templo. Como era isso?
Lá em 2 Crônicas, Davi dividiu o grupo de levitas e sacerdotes para servirem no templo. Tá? Então, o grupo de sacerdotes, eles foram divididos em 24 turnos. Eram 24 grupos de sacerdotes. E cada grupo de sacerdotes servia 2 semanas. Abias era o 8º grupo. A partir do 1º mês, que era Páscoa. Você contando de 2 em 2 semanas, 1º grupo, 2º grupo, 3º grupo, até chegar no grupo de Abias, que era o 8º grupo. Era essa a conta. Então, contando da Páscoa até o 8º turno, o 8º turno, que é o turno de Abias, dá junho, julho, tá? Final de junho, início de julho, né? Lembrando o calendário lunar, dá junho, julho. A partir deste momento, tá? Junho, julho, ele volta para casa. Em seguida, Isabel engravida, conforme o anjo tinha falado com Zacarias. Engravidando no início de julho, 6 meses depois de julho, quem engravida? 6 meses depois de Isabel, Maria engravida. Então, nós temos que Isabel engravidou ali por volta de julho e 6 meses depois, Maria engravida. Maria engravida quando? Dezembro para janeiro. Bota 9 meses de dezembro para janeiro. Setembro, outubro. Que é tabernáculo de novo. Então, a gente não tem como precisar um dia, mas a época... A Bíblia aponta que seja tabernáculos. Não só pelo que significa tabernáculos, não só pelo que é falado sobre a festa, mas também sobre todo esse contexto de datas. Nós podemos afirmar que Jesus nasceu em tabernáculos. E quando João falou, ele, o Verbo, se fez carne, ou seja, Jesus veio, nasceu, e tabernaculou conosco, tabernaculou entre nós. Então a gente tem que Jesus nasceu nessa época. Lembra quando os anjos chegaram diante dos pastores e houve aquela festa que nem era programada, porque os homens não estavam preparados para ver o que aqueles homens viram? Primeiro que se fala que nasceu em dezembro. Em dezembro, Israel tem um inverno muito rigoroso. Às vezes até neva, dependendo do ano, até neva. Como é que poderiam pastores estarem no campo, cuidando das ovelhas, em pleno inverno rigoroso? Então, dezembro não tem sentido. E os anjos, eles se apresentaram em coro, né? Cantando glória a Deus nas alturas, com muita alegria. Eis que vos trago novas de grande alegria. E veio apresentar o nascimento do Messias. Então, queridos, vocês podem festejar Jesus todos os dias. Se vocês quiserem festejar com a família, na época de 25 de dezembro, fiquem em paz e festejem Jesus. Porque Jesus, ele tem que, né, ser festejado, e a alegria do nascimento de Jesus tem que ser festejado todos os dias. Mas o nosso Jesus, ele não está preso numa manjedoura. E é isso que você tem que tirar da sua mente, não fazer parte desse inconsciente coletivo, né? Não é nem inconsciente, é consciente coletivo. Jesus não ficou preso numa manjedoura. Ele veio, ele tabernaculou entre nós, mas ele cresceu, desenvolveu um ministério poderoso, nos mostrando o que e como fazer. Depois ele morreu pelos nossos pecados e, melhor, ressuscitou. Está à direita de Deus com o corpo de homem e mandou para nós o Espírito Santo Consolador, aquele que nos selou, aquele que nos marcou. É isso que nós celebramos todos os dias. Amém? Festa da colheita também é uma festa de semeadura.
É semeadura e colheita. Aliás, não há colheita sem... Você consegue colher sem semear? Tem como? Não tem como colher sem semear. Deuteronômio 16, 13 a 17. A festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias, quando tiverdes escolhido da tua eira e do teu lagar. Então você vai fazer a colheita. E depois você vai celebrar. E na tua festa alegrar-te-ás. Quem? Tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão dentro das tuas portas. Ou seja, todos celebrarão. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita. Receba a bênção do Senhor, porque festa de tabernáculos também é festa onde o Senhor abençoa toda a nossa colheita. Que Ele abençoe o fruto do trabalho das mãos de vocês, em nome de Jesus. Que tudo que vocês fizerem nesse novo ano de colheita, de semeadura, que vocês podem colher muito, muito mais, com muita abundância, com fartura, em nome de Jesus. Continuando a leitura do Deuteronômio. Por isso, certamente te alegrarás. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolher. Quais são as festas em que 3 vezes o homem aparecerá diante do Senhor? Na festa dos pães asmos, que é Pentecoste. Na festa das semanas, que é... na festa dos pães asmos, que é Páscoa, na festa das semanas, que é Pentecoste, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio diante do Senhor. Cada um, conforme o dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus que tiver dado. Por isso, eu pedi a vocês, tragam. Por isso que a nossa mesa está farta, que vocês vieram e trouxeram, né, aquilo que vocês desejaram para vocês. Eu acho que vocês foram, escolheram do melhor, procuraram, olharam, né? Teve a irmã Regina que ainda foi lá, preparou, cortou, deixou preparadinho, pronto para consumo. É isso. É isso que o Senhor deseja de nós, que a gente apresente diante dele. O fruto da nossa mão. Cada um conforme o dom. E ao longo do ano, cada um de nós, quando eu estava lendo essa palavra, eu lembrei dos bolos da Dominique. Como ao longo do ano ela vem e apresenta diante do Senhor o dom, o trabalho dela, dos empadões da irmã Regina, né? Da dedicação do Paulino em tocar, da Thay em administrar, isso que não é fácil, né, Thay? Do Kleber, da Larissa, que tem crescido tanto, tem aprendido tanto, né? De cada um de nós, daqueles que eu não estou vendo, mas que estão orando ao Senhor pelo ministério. E eu glorifico ao Senhor por isso. Eu sei que alguns de vocês oram por nós e o Senhor vê. O Senhor recolhe, né, isso como um trabalho. Inclusive, eu até lembrei, foi aonde que eu falei isso? Foi na nossa oração de quarta-feira, que oração é o trabalho do coração. Oração é avodá. Avodá em hebraico significa trabalho do coração. Então, quando nós estamos orando por alguém, nós estamos colocando o nosso coração em trabalho por aquela pessoa. Olha que lindo. É fantástico. Tabernáculos é a festa de outono em Israel. Eles já estão desde a Páscoa sem chuva. Eles estão há muito tempo sem chuva. E é a época da última colheita. A Páscoa foi a primeira colheita. Logo em seguida da Páscoa vem Pentecostes, né? Lembra quando o Espírito Santo veio e teve aquela primeira colheita de almas? E Pedro pregando, os discípulos pregando, e houve aquela primeira colheita de almas. Então, ali naquela época, foi a primeira colheita. Pentecostes fala da primeira colheita, mas tabernáculos fala da última colheita, porque tabernáculos aponta
para o reino milenar. Tabernáculos aponta para o final dos tempos. Tabernáculos aponta para a volta do Messias. Foi em tabernáculos que ele veio e é em tabernáculos que ele voltará. Amanhã nós vamos perceber que quando ele veio, poucas pessoas estavam atentas. Que nós estejamos atentos quando ele voltar. Porque ele vai voltar, não para mais habitar, mas para levar a sua noiva com ele. A gente pode ver sobre essa última colheita lá em Zacarias 14 ou Joel 2. Joel já havia profetizado um grande avivamento no final dos tempos, aonde os homens, os jovens iriam ter visões, os velhos iriam ter sonhos, que os nossos filhos iam profetizar. Tudo isso vai acontecer e o Brasil está inserido nessa profecia, porque nós somos celeiro de avivamento para o mundo, em nome de Jesus. E é mudando a nossa cultura, colocando em nós essa cultura de reino e mudando a nossa forma de ação, que nós vamos impactar a nossa geração. Tudo isso, queridos, está interligado. Apocalipse 21. De 1 a 4, tabernáculos também é uma festa profética. Porque ele aponta para os tempos do fim. Apocalipse 21. Versículo 1. Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existem. Já não existiam. E o mar também não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Em Zacarias 14, versículo 16, ele fala que nesse tempo em que o tabernáculo de Deus ele não vai tocar a terra, vai ser uma rupá em cima de Jerusalém, aonde os santos que forem arrebatados com ele, a noiva do Cordeiro, vão reinar com ele lá, na Jerusalém celestial, nessa rupá que estará em cima de Jerusalém. E os povos da terra que restarem, depois daquela batalha de Megido, todos eles, todas as famílias vão ter que subir anualmente a Jerusalém. Zacarias fala que Tabernáculos vai ser a única festa milenar. A única festa que será comemorada no milênio é Tabernáculos. E todas as famílias da terra precisarão ir. E Deus fala que aquela nação que não enviar, daquela família que não for, não haverá chuva para eles. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações, eu transcrevi aqui, e que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, não virá chuva sobre ela. Essa é uma festa da chuva, porque é quando o povo que já está desde a Páscoa sem chuva começa a clamar pela chuva. Durante todos esses 7 dias eles clamam pela chuva do Senhor, e é um clamor de chuva para a colheita que viria, para o novo plantio, para a nova safra, para a nova colheita. E Zacarias 10 fala: clamai, clamai pela chuva. Queridos, nós estamos muito perto daquele grande dia em que Jesus, vai vir já para buscar a sua noiva. Só que antes dele vir, virá uma chuva. Essa chuva que Joel fala. E essa chuva é o Espírito Santo. Então nós precisamos, como igreja, não estar apáticos, passivos.
O posicionamento da igreja não é de passividade, é de clamor. Jesus, nosso noivo, está voltando e a gente tem que clamar pela chuva. Senhor, manda-nos chuva, faz chover sobre nós, chuva de um avivamento. Então que o Senhor faça chover sobre nós, que o Senhor regue a terra do nosso coração com chuva abundante, com a manifestação da glória dele, em nome de Jesus. Amanhã nós vamos falar sobre o grande dia, que é o dia da grande salvação. Tabernáculos, querido, é Jesus purinho. Eu essa semana estava, apesar de muito alegre, em alguns momentos eu me entristecia, porque por tanto tempo, por tantos anos a igreja foi roubada das festas do Senhor, com mentiras de Satanás dizendo que isso era coisa de judeu e não é. Isso é coisa de crente, isso é coisa da Bíblia, isso aponta para Jesus, o Messias. Que nós possamos transformar, o nosso mundo ao nosso redor com essas verdades, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo de tabernáculos. Jesus, muito obrigada pela revelação que o Senhor está nos trazendo a respeito de uma festa, de um período tão precioso, de tanta alegria, Jesus. Muito obrigada. Senhor, assim como os teus filhos aprenderam e que nós aqui agora aprendemos com eles na palavra, nós clamamos por chuva, chuva, chuva de um avivamento que o Senhor, através dos seus profetas no Antigo Testamento, prometeu, falou que iria mandar nos últimos dias. Senhor, nós como sua noiva, nós clamamos, vem Jesus. Vem, Jesus, e traga com o Senhor chuva de avivamento para regar a terra do nosso coração. Não queremos estar passivos, aguardando a sua vinda de braços cruzados, mas queremos ser usados e ser ousados para trabalhar enquanto o noivo não vem. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.